Boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer muito Nossa, grande estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um ok aí nos comentários do chat. Sim, gente, é uma alegria muito grande ver tantas pessoas maravilhosas de tantos lugares diferentes, como a gente viu aqui nos comentários. Eu estou acompanhando, conversando com vocês aqui no chat. Santa Catarina, Maceió, São Paulo. Agora eu não vou conseguir ver todo mundo aqui entrando, mas olha, sejam muito bem-vindos. A aula hoje está incrível. Eu preparei para vocês um conteúdo que é para vocês realmente tirarem muito proveito do que vai ser dito aqui hoje. Por isso que eu pedi para vocês terem aí um papel e caneta na mão, um caderno, uma folha, seja o que for, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muitos insights, muitas dicas valiosas dadas aqui gratuitamente para vocês. Lembrando que essa é a primeira aula da nossa jornada, que ela vai acontecer hoje, segunda-feira, quarta e sexta, nesse mesmo horário. Combinado? Convide mais pessoas para estar conosco, porque, gente, é um conhecimento que vai realmente contribuir para a vida de vocês. Eu tenho certeza que vai arrepender quem não assistir. Quem assistir não vai se arrepender, eu tenho plena certeza. Né? Muito bom ver o rosto de vocês, a Gorete, a Joana, a Elza, o Valmarinho, a Valmarinho e tantos outros que estão aí conectados. Irani. Então, gente, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês o tema da nossa aula hoje. Nós estamos aqui numa jornada chamada Círculo da Plenitude. Então, o que ninguém te contou sobre se aposentar e como isso está sabotando sua alegria de viver. Então, eu sou Cristina Prestes, sou mentora de preparação para aposentadoria e pós-aposentadoria. Então, esse conteúdo que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, ele serve tanto para quem já se aposentou, como quem está faltando aí 5, 10 anos para se aposentar, não tem problema. Eu vou provar para vocês aqui, como eu estou falando, a verdade, com base em experiência, em trajetória de vida, em trabalho. Por isso que eu acredito muito no que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje, certo? Será? Você pode estar se perguntando assim: será que é possível viver a maturidade e a aposentadoria com propósito de vida, uma rotina ativa e prazerosa, leveza, alegria e prosperidade? Quando a gente trabalha com a preparação para a aposentadoria, ou qualquer pessoa que está na maturidade, a nossa faixa etária aí de 40 anos, 45 anos para frente, 60 anos, você fala: o que que você quer para a sua vida? E as pessoas são unânimes em dizer: ah, eu quero ter uma vida prazerosa, uma rotina bacana, eu quero ter dinheiro suficiente para aproveitar a minha vida, eu quero ter alegria, eu quero ter uma rotina ativa, prazerosa. É unânime. Por quê? No fundo, a gente quer ser feliz, a gente quer estar feliz. Então, vocês que estão aqui hoje é porque vocês estão almejando isso. Vocês querem ter uma vida melhor. E aí eu vou estar ensinando para vocês aqui, conduzindo esse caminho, que é possível sim construir uma jornada com propósito de vida, com objetivos claros, com uma rotina ativa e prazerosa, com leveza, alegria e prosperidade. Quem não quer prosperidade? Seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela amorosa, todos nós desejamos isso. E Deus nos fez para dar certo. Então, nós somos um projeto de Deus, então a gente é para dar certo. Então, se tem alguma coisa que não está assim na sua vida, é porque falta um ajuste. E é esse ajuste que a gente vai aprender aqui hoje. Quais algumas coisas, algumas peças que a gente vai ajustar para que vocês tenham muito mais prazer, muito mais leveza e alegria na vida de vocês. Antes da gente iniciar no conteúdo, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês aqui de pessoas que já estiveram comigo aqui na minha jornada presencial de trabalho, porque o digital, ele é recente, mas o presencial, ele já vem de uma longa jornada. E aí vou compartilhar com você agora alguns vídeos, pequenos vídeos, de pessoas que já estiveram comigo no presencial com esse tema aposentadoria. Vamos ver o que que eles dizem. Só um minutinho que não está querendo rodar aqui, só um instante. O ao vivo tem dessas coisas, né? Eu vou interromper a projeção, tá? Vou interromper e vou projetar novamente para a gente ver se ele roda ali. Por que que ele não está querendo rodar? Testei tudo antes.
e ele estava funcionando. Só um minutinho. Não tem problema, se não rodar também a gente vai, eu vou contar brevemente aqui sobre ela. Essa primeira imagem que está ali, essa aqui é uma servidora pública muito competente, que ela é Ione, ela é gerente da concessão e revisão do benefício de previdência aqui do estado do Tocantins. Então, ela trabalha no IGEPREV há muitos anos, mais de 30 anos. E ela teve comigo no evento presencial e ela dá aqui as recomendações, que é uma pena que não está querendo rodar, mas eu vou, no decorrer da aula, a gente vai tentar de novo colocar aqui para vocês, certo? Aqui também é uma servidora pública, assistente social, a Iraildes, e ela também está nessa fase de pré-aposentadoria, e ela também deu um testemunho muito bacana, mas essas coisas do ao vivo. E esse outro é um colega de trabalho meu, ele é contador e também participou comigo de um evento presencialmente aqui pela Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. E ele fala o seguinte na fala dele, que graças à participação dele nesses eventos presenciais é que ele pôde entender que não precisava esperar se aposentar para ele mudar algumas coisas na vida dele, que não precisava, não tinha um tempo certo para se organizar para a aposentadoria, era o quanto antes, que tudo que a gente fizer agora vai ter um impacto lá na frente. E aí, antes da gente começar no conteúdo da aula, eu queria, olha aqui, a Cristina Gomes falou que acabou de se aposentar, que maravilha. Então, eu vou começar a contar um pouco de mim para vocês me conhecerem, a minha trajetória, que vocês me viram somente aqui pelas redes sociais. Então, para vocês entenderem quem é a Cristina Prestes. Para vocês, a partir de hoje, pode ser a Cris, que a maioria me chama assim. Então, eu sou de origem do Paraná, nascemos na roça, em fazenda mesmo, interior do Paraná. Eu nasci em Foz do Iguaçu e fui criada ali no interior, em Três Barras do Paraná. Eu vi que tem gente do sul aqui. E aí, meus pais eram agricultores, trabalhavam nas terras do meu avô, e foi nessa fazenda que a gente se criou. Depois, meus pais, com pouco estudo, resolveram se mudar de lá. Para quê? Para dar oportunidade de estudo para a gente. E graças a Deus por isso, nós somos em 5 irmãos e todos estudaram e estão todos encaminhados, né? Então, realmente, eles tiveram uma visão muito bacana sobre isso. E nós viemos aqui para o estado do Tocantins há cerca de 33 anos, né? E eu sou servidora pública, estou como servidora pública ainda há cerca de 30 anos. Mas não precisa fazer muita conta aí, não, que eu vou ajudar vocês a descobrir minha idade. Espera aí, não precisa ter muito trabalho, não. Eu comecei no serviço público com 13 anos de idade. Na época, foi junto com o ECA, em 92 para 93. Não tinha ainda essa exigência, né, de menor não poder trabalhar. E de lá para cá eu fui construindo minha trajetória no serviço público. E em 2005 eu fui efetivada em concurso público, né? Então, de 2005 para cá, já tem 20 anos que eu sou servidora pública aqui do Estado do Tocantins, para a Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins e na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Como são dois vínculos, porque eu sou de formação, eu sou assistente social, com mestrado na área de saúde, então eu posso acumular os dois vínculos, né? Bom que eu vou ter duas aposentadorias, né? Estão ligadas. A parte boa da história é essa. E aí, comentando com vocês essa questão, né? Que a gente começou, então, a trabalhar aqui, eu comecei a trabalhar aqui no Tocantins, né? Então, como primeiro, né, trabalhando com meditação, depois que fui efetivada em 2005 e tal. Depois fui para a docência, né, universitária, graduação e pós-graduação, online, presencial. E aí fui construindo a minha trajetória. No entanto, né, em 2010 aproximadamente, eu precisei sair, né, da docência por conta de assumir os dois concursos, né, que eu já estava ali, 2005 até 2010, assumi os dois. E aí me casei pela segunda vez e tive dois filhos maravilhosos, que hoje já estão adolescentes, um vai fazer 15 anos, outro tem 12 anos. Então eu tive que fazer essa escolha. E aí a minha jornada de vida estava maravilhosa, né? Eu falo que hoje, eu com meus 47 anos, eu me sinto realizada, plenamente alinhada com meus objetivos de vida. Agora, lá atrás, há 10 anos atrás, quando tudo isso estava acontecendo, eu não estava alinhada com meus projetos de vida. Por quê? Eu saí da docência, passei nos concursos, fui ser mãe, tive um segundo casamento maravilhoso, que estamos juntos aí, firmes e fortes, uma família bonita.
Mas aí aconteceu algo que eu vou compartilhar com vocês aqui, porque eu sei que tem muita gente que vai se identificar. Eu estava bem empregada, eu estava bem em família, bem financeiramente, com família unida, mas eu não estava feliz. E aí você fala assim, mas como assim? Como assim? Realmente, era essa pergunta que eu fazia para mim. Como assim? Eu me sentia culpada por não estar bem. Eu me sentia culpada por ter aquele vazio, aquela angústia, né, que nem eu sabia o que que eu queria. Qual era meu propósito de vida? Eu ouvia as pessoas falando do propósito de vida e eu ficava, mas que raio de propósito é esse? Então eu comecei uma busca de estudo, de procura mesmo, para poder descobrir esse tal desse propósito de vida. E é interessante que nesse processo, em 2015, o que que isso tem a ver com a aposentadoria? Vou entrar agora. Em 2015, no meio desse processo aí de adoecimento emocional, físico, dores, fibromialgia e tal, fugindo de convites para docência, mesmo ex-alunas da faculdade chegando, me encontrando na rua e falando, professora, a senhora foi a melhor professora que nós tivemos. Para mim, você é referência, professora. Que saudade das suas aulas. Mas eu não acreditava. Sabe por quê? Porque eu duvidava, passei a duvidar da minha capacidade, eu passei a duvidar das minhas habilidades, e depois eu descobri que eu estava com uma coisa chamada síndrome da impostora. Vocês já ouviram falar dessa síndrome? Depois nós vamos abrir o microfone. Enquanto eu não vou abrir, eu vou deixar aqui aberto o chat para a gente ir conversando, tá? Vocês já ouviram falar nessa síndrome? Eu achava que eu não era o suficiente, que o que eu sabia não era o suficiente, então eu tinha aquele vazio, aquela busca, aquela angústia. E aí, o que que aconteceu? Em 2015, eu fui convidada pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado do Tocantins a ministrar uma aula numa oficina presencial para servidores públicos do TJ sobre preparação para aposentadoria. Aí você pensa, há 10 anos atrás isso. Aí eu falei, poxa, eu nunca estudei sobre preparação para aposentadoria, mas como eu gosto muito da docência, eu estava nessa fase, recusando o convite e assim, muito mal comigo mesmo, procurando algo que eu não sabia o que era. Falei, tá bom, eu vou aceitar esse convite e vou lá ministrar essa aula. Resultado, estudei muito, me dediquei muito, e aí, o que que aconteceu? Eu estudei muito, sabe por quê? Porque eu tinha, na verdade, a insegurança, o medo de que me perguntasse alguma coisa e eu não soubesse responder. Então, eu realmente me dediquei muito, né? Fui a fundo. E ministrei a oficina e foi muito boa. E essa oficina ela foi se repetindo ano após ano. E eu sempre estudando outros conteúdos. Fui estudar neurociência, fui fazer um outro mestrado, fui fazer especialização e tal, e fazer terapias integrativas, sempre buscando estudar mais para me ajudar. Meu foco era me ajudar. E aí, o que que aconteceu com o decorrer do tempo? Eu pude ver a minha vida mudando e eu pude ajudar muitas pessoas nas oficinas presenciais a transformarem, a ressignificarem a vida delas. E aí eu pensei o seguinte: epa, tá dando certo. Aqui eu posso ajudar mais pessoas. E aí foi quando, pela Assembleia Legislativa, eu saí do setor de saúde, fui para o setor que chama Escola do Legislativo e comecei a ministrar aulas presenciais, justamente para ajudar as pessoas a vencer seus medos, inseguranças, ter projeto de vida, estar alinhado, né, com uma rotina prazerosa, melhorar a autoestima e assim por diante. Ter mais prosperidade, mais bem-estar, mais longevidade. E esse trabalho ele foi crescendo tanto que aconteceu uma grande virada na minha vida, que foi convites de outras instituições para eu ministrar palestras, ministrar cursos. E aí, gente, eu falo para você que eu comecei de fato a florescer na minha vida. Mas sabe qual foi a ficha que me caiu? Vou compartilhar aqui com vocês o slide novamente para vocês verem. Qual foi a ficha que me caiu nesse processo que a gente estava conversando aqui? A ficha que caiu para mim nesse momento, quando eu percebi as mudanças que eu tinha feito na minha vida e o como eu estava ajudando outras pessoas, eu percebi que eu estava aposentada da vida. Há 10 anos atrás, com meus 37, 38 anos de idade. O que é estar aposentado da vida? É não ter propósito, é não ter bem-estar, é não ter realização, é não ter um planejamento de vida. Eu estava daquele jeito. Então, eu resolvi
me desaposentar da vida. Eu uso essa frase porque realmente foi o que fez muito sentido para mim. Eu até escrevi um capítulo de um livro sobre isso, como eu me desaposentei da vida. E você vai concordar comigo que tem muita gente que está aposentado da vida antes de aposentar do vínculo de trabalho. Vocês concordam com isso? Tenho certeza que sim. Então, aqui, só retomando o que eu já tinha falado para vocês. Então, em 2015, eu concursada dos dois vínculos, convidada para ministrar a primeira oficina de preparação para aposentadoria do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, e eu estava fora da docência há 5 anos, né? Então, recusando convites, mas eu aceitei, mesmo com frio na barriga, mesmo com ansiedade, mesmo com angústia, quase beirando crise de pânico, mas eu me desafiei a iniciar, a me movimentar. E quem era meu público nessas oficinas de preparação para aposentadoria? Olha só, muitos não sabiam exatamente o que iriam fazer após a aposentadoria. Alguns tinham medo em se aposentar e cair no ócio, não saber o que fazer com aquele tempo livre. Reclamações de salário. Essa questão salarial pega muito para quem se aposenta, né? Tem uma redução de 30% a mais de redução salarial. Então, era uma reclamação muito grande sobre a questão salarial. As pessoas lamentavam também de se afastar, distanciar das amizades que construíram ali no ambiente de trabalho, e alguns sequer queriam conversar sobre a aposentadoria, porque não sabiam o que ia fazer depois que ele largasse o crachá. Tem um colega meu de trabalho que ele aposentou recentemente pela compulsória aos 75 anos de idade, porque ele se negou a se preparar para esse momento da vida. Resultado, ele se aposentou próximo da compulsória, faltando poucos dias para não perder alguns direitos, mas ele vai até hoje diariamente para o local de trabalho. Gente, isso não é saudável. Isso não é saudável. Eu vou explicar no decorrer da aula por quê, né? Porque a pessoa não tem realização nas outras áreas da vida. Então, esse era o público que eu atendia presencialmente nas oficinas de preparação para aposentadoria, que instituições públicas, privadas, elas podem oferecer presencialmente, é um trabalho que eu faço e amo fazer, porque a gente consegue planejar o antes. A pessoa se organizar antes para esse momento da aposentadoria, que muitos aqui estão vivendo hoje, talvez já estejam aposentados. E ainda tem o último tipo de pessoa, que é aquele que já está adoecido no ambiente de trabalho, está doido para se ver livre daquilo, quer ir embora e nunca mais voltar naquela instituição. Você conhece alguém assim? E tem gente que está ali cheio de sonho para realizar. E a pessoa, quando eu me aposentar, meu Deus, tem tanta coisa para eu fazer, tem tanta coisa para realizar, tem viagens, tem sonhos a serem realizados. Então, a gente vê que o sentimento em relação à aposentadoria e a vivência de cada um é algo muito particular. Depende muito da sua forma de pensar, da sua relação com o seu trabalho, se é uma relação boa, se não é, se você se sente realizado ou não, se você já estava adoecido naquele ambiente de trabalho ou não, né? Então, depende muito do vínculo que você tem, o que trabalho significa para você. Então, a gente vai desmistificando algumas coisas e ressignificando outras, para a gente, então, iniciar a nossa jornada aqui com vocês hoje. O que é, então, um projeto de vida? Por que é tão necessário a pessoa ter um projeto de vida? Olha só, pessoas que se planejam, que possuem um olhar positivo sobre a vida e que constroem uma rotina prazerosa, vivem mais e melhor. Estudos falam que você vive de 10 a 15% a mais se você tiver uma mente ocupada, otimista e que você tiver um projeto de vida, se você tiver um propósito, se você tiver bem-estar. Então você vai viver, não só viver mais, mas você vai viver melhor. Quem de nós não quer isso, né? Viver mais e viver melhor. Então, quem se planeja para esse momento de vida vai fazer a diferença para viver mais e melhor. Aí talvez você pergunte assim, Cris, mas eu já me aposentei, não me planejei, não sabia o que vinha pela frente, e agora? Ainda dá tempo? Dá sim, porque você está vivo. Quem está vivo, dá tempo. Viu? Então, para todos nós vai dar tempo, porque tem pessoas que se aposentam muito antes de sair do vínculo de trabalho. Ela se entrega, ela deixa de reagir, ela deixa de projeto de vida. Então, a gente não vai ficar limitado aqui à questão da idade e nem ao vínculo de trabalho. Tá certo? Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver ânimo e você está aqui hoje nessa aula,
61 pessoas aqui ao vivo comigo, é porque vocês têm compromisso para ter um planejamento de vida e porque vocês têm ânimo. Porque se vocês não tivessem, pode ter certeza que vocês não estariam aqui hoje, numa segunda-feira, querendo ouvir sobre isso, sobre planejamento, propósito de vida, bem-estar. Pode ter certeza que vocês são diferenciados por realmente querer construir uma vida mais prazerosa e mais feliz. Então, quem tem planejamento de vida, quem tem um olhar positivo sobre a vida, vai viver mais e melhor. Os estudos científicos da neurociência comprovam isso. E na próxima aula, eu não posso dar spoiler agora, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, gente, quando eu percebi isso, eu percebi que eu estava, quando eu contei para vocês aqui um breve histórico de vida. Aí você fala assim, mas por que a Cris está compartilhando a história da vida dela? Porque talvez a minha história se conecte com a história de vocês. Talvez vocês já viveram isso ou ainda viverão, porque não tem idade para a gente viver o adoecimento emocional. Não tem idade para a gente se aposentar ou desaposentar da vida. Depende muito da nossa condição mental e emocional. Isso sim é determinante. Então, quando eu percebi que eu estava aposentada da vida, mesmo estando na ativa, é porque eu comecei então, é porque eu percebi que eu não tinha um projeto de vida claro. Porque eu havia sido dominada pelo medo e pela insegurança. Eu deixei o medo tomar as rédeas da minha vida. A gente, quando deixa o medo tomar conta, a gente deixa de realizar sonhos, deixa de realizar projetos, porque a gente se limita pela opinião do outro, pelo medo, pela insegurança. Então, quando eu fui me dando conta disso, que eu não tinha um novo propósito de vida. Eu tinha passado em 2 concursos públicos, tinha uma família feliz, e aí? E agora? E agora? O que vem pela frente? Faltou um novo projeto. Por que você, quando se aposenta, muitas vezes vem essa pergunta: e agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Porque faltou descobrir um novo propósito de vida. E é o que a gente vai estar conversando aqui hoje. Ficou claro até aqui para vocês? Aqui eu trouxe para vocês algumas fotos de quando tudo começou a mudar na minha vida. Como eu falei, no digital, a gente tem que trazer para vocês verem, né? Não é só o que a gente está falando, tem muita coisa irreal, né, nesse mundo digital. Mas eu estou compartilhando do fundo do meu coração com vocês, e assim, coisas que fizeram muito sentido para mim. E quando eu comecei a mudar, foi esse o resultado. Uma pessoa que estava paralisada pelo medo, que estava insatisfeita, que estava triste, que estava adoecida, eu comecei a transformar a minha vida e comecei a ajudar muitas pessoas aqui em oficinas presenciais, palestras, tanto no setor público como em escolas. Eu comecei de fato a ter uma vida muito mais satisfatória. Então, gente, já foi inúmeras pessoas, eu já não consigo mais contar quantas pessoas eu tive o prazer de ajudar com essas questões de aposentadoria, com essa questão de bem-estar emocional, porque faz muito mais sentido hoje eu ter passado por tudo isso, hoje eu entendo por que eu passei. Porque hoje eu me sinto muito mais capacitada para ajudar outras pessoas. E os vídeos fizeram greve, nenhum deles vai querer rodar, infelizmente. Eita, eita, que esse ao vivo tem os ônus e tem o bônus, né, gente? Mas não tem problema, não. A gente vai seguindo aqui. Então, aqui tem algumas fotos, né, de alguns momentos que eu fui participando no decorrer dos anos. E hoje eu me sinto totalmente alinhada com o meu novo propósito de vida. Eu venci meus medos, inseguranças, para eu estar aqui falando com vocês hoje ao vivo, pode ter certeza que muita coisa mudou aqui dentro. E eu recomecei uma carreira. Hoje eu estou empreendendo, hoje eu tenho uma empresa aberta, dou palestras, dou oficinas, dou cursos presenciais, online, mentoria online. E olha que eu ainda não me aposentei dos meus 2 vínculos públicos. Então, eu continuo concursada da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins e da Saúde do Estado. Da Saúde, eu fico no serviço de verificação de óbito. Mas eu te falo uma coisa, eu não estou aposentada, mas eu estou preparada para minha aposentadoria, plenamente preparada, porque eu tenho um novo significado e eu tenho um novo projeto de vida. Então, pronto. É por isso que quando eu falo para vocês que eu estou na melhor fase da minha vida, realmente é isso. É a fase do florescimento. Então, eu falo muito isso, do florescer da gente. Quando a gente está alinhado, que a gente tem clareza para onde vai, que a gente está usando nossas habilidades, a gente floresce. E a gente transmite luz aonde a gente for. Então, é isso que eu quero que vocês hoje tragam, essa questão desse pensamento de se desaposentar da vida.
E aí, quando eu decidi ajudar mais pessoas por meio do mercado digital, foi aí então que eu peguei tudo aquilo que eu tinha de conhecimento acumulado, de experiência, de cursos, de experiência do presencial, das oficinas de preparação para aposentadoria, das mentorias pós-aposentadoria e desenvolvi um método, que é o meu método que eu chamo de MAPS, MAPS 4. E quando a gente fala Maps, lembra do Google Maps? Quando você vai lá pegar o localizador de um local? É bem isso. Eu desenvolvi uma metodologia que eu consigo realmente direcionar as pessoas para elas também atingirem o pleno potencial delas em todas as áreas da vida. Então, isso para mim tem trazido muita realização. Então, eu precisava ajudar mais pessoas, assim como você que está aqui hoje. E eu não teria essa oportunidade, né, de alcançar vocês aí de Santa Catarina, Alagoas, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, tantos outros locais, se não fosse a internet e o digital. Então, realmente, esse método hoje, ele consegue, de fato, contribuir com a vida de outras pessoas. Então, assim como um mapa, o que significa MAPS? Agora eu vou descrever para vocês. Significa os desafios da maturidade, a gente aprender a vivenciar a esses desafios com resiliência. Dentro da maturidade, a gente tem a aposentadoria, que é o que boa parte de vocês estão vivenciando na pele, e quem não está vivenciando vai caminhar para esse destino também, e é muito melhor estar preparado para a gente saber o que vem pela frente. E o que é o PS? São os pilares. O que são esses pilares? Primeiro, planejamento de vida, é o primeiro pilar. O segundo, você descobriu um propósito de vida, ou redescobriu o seu propósito de vida. E um detalhe, gente, muitos de nós vivem uma vida inteira e não descobriu nem o primeiro propósito de vida dele. E muito menos redefinir esse propósito, tá? Tenho certeza, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. O outro pilar, prosperidade. Lembra que eu falei que são 4 pilares? Primeiro, planejamento. O segundo, propósitos. O terceiro, prosperidade. E o terceiro, plenitude. O que é a plenitude? Não é perfeição. É você estar bem com você mesmo, apesar das adversidades. E você conseguir ter um equilíbrio emocional para desenvolver todas as áreas da sua vida. É aquilo que eu falei lá no começo da nossa aula. Quem não deseja ter uma aposentadoria, um tempo de vida com bem-estar, leveza, planejamento, propósito, prosperidade, plenitude? Todos nós desejamos. Então, eu consegui juntar isso dentro desse método para poder trabalhar esses 4 pilares aqui na vida de qualquer pessoa. E ela passa, então, a ter um MAPS, que é um mapa, que é um direcionamento, sabendo onde ela vai poder atuar para transformar a sua própria vida e também florescer. Fez sentido para vocês? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas eu tenho a equipe de apoio aqui do meu lado que está olhando e vão me passar, me falar se tem perguntas para eu responder, tá certo? E daqui a pouco a gente vai abrir. Falando nisso, gente, eu vou abrir o grupo hoje, tá? Lá o Círculo da Plenitude, para que vocês, no final da nossa aula, vocês compartilhem os aprendizados de vocês, se apresentem de onde que vocês são, e a gente vai começar essa semana toda, a gente vai interagir pelo grupo, ele vai ficar aberto, tá? Para a gente poder conversar, interagir, saber de onde é, o que, se ficou dúvida na aula, eu vou estar esclarecendo, é lá que a gente vai estar se comunicando, tá certo? Então, por favor, comente lá no final da aula para incentivar os outros que não assistiram a aula de hoje, poder assistir a próxima, certo? O que ninguém, então, te contou sobre a aposentadoria e por que isso pode estar sabotando a sua vida? Eita, que agora a gente vai começar o conteúdo. Está com a caneta e o papel na mão? Agora a gente vai começar, de fato, o conteúdo da nossa aula, viu? Olha só, a primeira situação. Quem de vocês aqui que pensou o seguinte: quando eu me aposentar, eu quero somente descansar. Sombra e água fresca. Quero uma vida mansa, não quero saber de preocupação. Não quero saber de trabalho, não quero saber de correria, eu quero uma vida mansa, eu quero descansar. Quem foi aqui que pensou isso na hora da aposentadoria? Deixa eu entrar aqui no chat um pouquinho para a gente ver. Olha só, a Cristina falou assim: eu saí porque estava ficando doente, ambiente tóxico, fiquei muito desmotivada, me tiraram do serviço que eu tinha perfil e colocaram numa área que eu não tinha meu perfil. Se puder, quero fazer algo que eu goste. Maravilha. Eu busco do meu propósito de vida, só não sei o que. Está procurando, né, Cris? Mas vai achar.
Na próxima aula, eu tenho certeza que você já vai começar a ter luz sobre isso, viu? Muito bem. A Tânia. Sim, muito verdadeiro o que tu está falando sobre aposentadoria. Não fiz nada disso, estou aposentada há 3 anos e perdida. Meu Deus. Bora se achar, então. Bora começar a localizar esse povo. Chega de ficar perdido. Pedalar e fazer corridas, a Valquíria. Aqui, ó. A Sueli, estou de vento em polpa nos estudos, hoje com 51 anos de idade. Maravilha, Sueli. Tá, eu não vou poder responder todos aqui, tá? Mas a gente vai se falando. Vão mandando aí no chat, por gentileza. Então, muitas pessoas, quando se aposentam, ainda mais quando tá, né? Como a Cris colocou ali, adoecida, cansada, fala assim: ó, chega, eu não quero mais saber, eu quero só descansar. Mas alguém te avisou? Alguém já te avisou que descansar também cansa? Né? Se você ficar naquela rotina ali só descansando, também vai te cansar. Vai chegar uma hora, você fala assim, nossa, chega disso, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que sair, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí você vai começar a sentir aquela angústia. E agora, o que é que eu vou fazer? E agora, para onde que eu vou? Por onde que eu começo? Tenho certeza que tem gente aqui que está nessa fase da vida. E aí tem muitos que se aposentaram querendo só descansar. E aí conseguiu a tal da aposentadoria. E aí realmente foi curtir. E aí aconteceu o chamado efeito lua de mel. Vocês já ouviram falar no efeito lua de mel? Vou explicar agora para você, não é o que você está pensando, não. Efeito lua de mel é aqueles primeiros dias, meses, o tempo pode variar de uma pessoa para outra, onde você vai curtir o ócio, aquele alívio de saber que não tem que trabalhar, você realmente vai curtir aquele momento, falar assim, ah, até que enfim chegou a minha vez, liberdade. E aí esse efeito lua de mel, ele pode durar um mês, e aí vai para o segundo mês, você pensa, e aí? Tá, eu já descansei, e aí a lua de mel vai acabando, aí começa a ficar uma lua de fel, né? Um fel bem amargo. E aí você pode pensar assim, eita, e agora? Eu já curti, já descansei, e agora? Já faz tanto tempo que eu tô descansando, já cansei de descansar, a lua de mel já acabou a graça, e agora eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei por onde começar. Então, muitos de nós, muitos que eu já acompanhei, vivenciaram isso, de esse efeito lua de mel, que depois que acaba, traz toda essa angústia e a pessoa começa a viver, então, a lua de fel, de insatisfação, de frustração, de falta de direção. E aí a pessoa procura um novo propósito de vida, porque ela vai ficar angustiada. E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Já descansei, eu já curti um mês, um ano, mas e agora? O que é que eu quero fazer? Alguma coisa. E por onde que eu começo? Qual projeto de vida que eu tenho? E aí é onde a pessoa percebe que ela não tem projeto de vida. Era só descansar. Era só descansar o projeto de vida dela. A situação 2. Eu vou fazer um exercício daqui a pouco com vocês, porque eu quero que vocês peguem caneta e papel, tá? Então, vocês fazendo um teste rápido aqui de perfil para ver o que, que mais se adequa a você. A situação 2, olha só. Não quero mais saber de rotina, chega. Tô cansado, eu saio do trabalho, aquela pessoal me cobrando, e chefia, e produção, tinha que fazer meio mundo de coisa. Chega, não quero mais saber de rotina na minha vida. Eu quero acordar na hora que me der vontade, quero comer quando me der fome, não quero ter obrigação de horário com mais nada. Já chega, já foi 30 anos, 20 anos aí cumprindo uma rotina, agora não quero mais saber de rotina. Alguém já viveu isso? No entanto, gente, no começo, você vai conseguir viver sem uma rotina. Mas vai indo, que acontece? A pessoa começa a não tirar o pijama mais. Ela começa a não sair de casa mais. Ela começa a não se arrumar mais. Por quê? Ela não tem uma rotina. Ela não tem para onde ir, ela não tem o que fazer. Aí começa a faltar o quê? Objetivo de vida. E aquela rotina que era para ser bacana, descansar, curtir, começa a se tornar algo enfadonho. E ela cada vez acha mais difícil se envolver em alguma coisa. É como se fosse uma poltrona, como essa que eu estou aqui, ó, que ela fosse te abraçando, te segurando naquela comodidade. E aí você vai ficando incomodado, mas parece que você está preso naquele conforto, naquele aparente conforto, e você não consegue, às vezes, saber por onde você vai começar. Então, tá, vou fazer o quê? Por onde? Aí dá preguiça, fica desmotivado. Então, todos nós precisamos de uma rotina. Então, se você não tiver
ações intencionais para você colocar ali numa agenda e falar assim: eu vou realizar. Eu vou fazer isso aqui amanhã. Essa semana eu vou realizar isso, isso e isso. Se você não tiver ações intencionais na sua agenda, você não tem realização. Você percebe como ter projeto de vida, ter uma rotina é necessário? Só que essa rotina precisa ser uma rotina com bem-estar para você. Tem que estar previsto ali naquela rotina coisas que te fazem bem, de forma intencional. Então, se você não tem uma rotina com essas atividades intencionais, você não vai sentir realização. Você vai ficar preso, como eu falei, como se fosse uma camisa de força aqui na comodidade. Pela questão de você não querer compromisso, não querer cobrança, você não quer nem você mesmo se cobrar. E aí você acaba ficando preso nessa camisa de força ali da comodidade. E aí você não se sente realizado. Então, se você quer recomeçar de algum ponto, a primeira coisa, você precisa ter uma rotina planejada. Ainda mais se você quiser se reinventar na maturidade. E aí você não sabe por onde começar, mas comece colocando coisas na sua rotina que fazem bem para você, projetos de vida que você tem a médio e longo prazo, atividades do seu dia a dia, para você ter um ponto inicial de partida, porque ninguém vive sem uma rotina. Pode não ser aquela rotina maçante que você tinha antes, mas você precisa ter uma rotina do bem, vamos chamar assim? Uma rotina do bem, para você conseguir, uma rotina positiva para você conseguir se inserir. E aquela velha história, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho me serve, né? Então eu fico atendendo a necessidade de um, atendendo a necessidade de outro, fico acomodada, fico sem ter hora para fazer as coisas, não coloco aquilo que é prioridade para mim na agenda. Então eu fico andando um pouco para cada caminho e não foco naquilo que realmente faz sentido para mim, certo? Até aqui tudo bem, gente? Comenta aí no chat, por favor. Se está tudo bem, vocês estão acompanhando direitinho. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, a Gisele. Já cansei tanto de descansar que eu quero voltar a trabalhar. Tudo muito claro, beleza. Ótimo. Isso. Participem comigo aí que eu faço questão de ver vocês, tá? E daqui a pouco eu vou pedir para todo mundo abrir as câmeras que eu quero conversar mesmo com vocês para a gente poder trocar algumas experiências, tá? Beleza. Vamos ver então. Eu falei da situação um, eu falei da situação 2. Agora eu vou falar com você da situação 3. Vou curtir minha família. A expectativa é essa, né? Vou curtir minha família, vou aposentar, vou curtir minha família, vou passar tempo com meu esposo, com a minha esposa, meus filhos, meus netos, vou fazer muita coisa legal com eles, né? Então você se prepara mentalmente para isso, para essa imagem que está aqui, ó. Família feliz, alegre, curtindo a companhia um do outro e tal. Aí vem o X da questão. Hoje eu tô maldosa aqui, não tô com vocês, estou trazendo alguns choques de realidade bem clara, porque é isso que eu atendo as pessoas, é isso que eu vejo. Vocês podem pesquisar depois no Google, coloca lá divórcio grisalho. Aqui do lado nessa imagem tá uma página do G1. Tem na CNN, tem várias revistas de psicologia, tem vários estudos aí de pessoas falando do quanto esse fenômeno está afetando a vida das pessoas. E o que é esse divórcio grisalho? Começou na Europa, se estendeu para os Estados Unidos e no Brasil. De 2015 para cá, muitas pessoas elas estão se divorciando no momento da vida, 50 anos mais, no momento da vida ali da maturidade, ao invés de viver esse sonho aqui de aposentar, curtir um cônjuge, viajar, curtir a família, os netos, é a hora que os casamentos estão sofrendo o quê? O oposto disso. Eles estão entrando na ruptura, na separação. Cresceu tanto isso que no Brasil de 2015 para 2022, aumentou em 150%, segundo os dados do IBGE. Gente, 150% a mais de divórcios em pessoas acima de 50 anos. E detalhe, para te surpreender agora, um dos motivos do divórcio, sabe o que é? A aposentadoria. Aí você fala assim, uai, como assim? Eu me aposentei para curtir minha família e agora é isso que está acontecendo?
O porquê que isso está acontecendo? Eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui, a gente não vai poder aprofundar muito, né, pelo conteúdo, no conteúdo hoje sobre isso, mas eu vou falar para vocês algumas das coisas que acontecem. Por que que acontecem esses divórcios? Por conta, um dos motivos é a aposentadoria. Tá os dois trabalhando, os dois fora de casa, não é? Aí vem os dois para dentro de casa. Estão os dois ali no mesmo ambiente. A mulher, o ambiente da casa é o território dela, não é? É o ambiente feminino. Culturalmente, socialmente, é o ambiente feminino. Então a mulher ela se ocupa com lavar louça, cozinhar, cuidar dos netos, dos filhos, limpar a casa, cuidar das coisas. O homem está aqui, ele saiu do trabalho, ele perdeu a identidade dele de produtivo, ele foi educado para quê? Ir trabalhar e trazer o sustento. O homem é educado para viver a vida fora de casa e a mulher é educada para viver a vida dentro de casa, apesar que muita coisa tem mudado, né? Hoje a mulher está fora e está dentro de casa, né? A gente tem aí dupla, tripla jornada. Mas ainda a casa é um ambiente mais feminino, é a mulher que determina o que vai comer, o que vai fazer, como vai limpar, onde vai guardar. A mulher é que comanda normalmente o ambiente doméstico. Aí a mulher aposenta e vai se ocupar aqui dos seus afazeres. O homem, que foi acostumado a uma vida inteira, socialmente ensinado, a viver fora de casa, também vem para dentro de casa. Ou seja, ele está no ambiente que era da mulher, feminino. E aí acontece algo muito interessante. Se ele começa a ajudar ela nas tarefas domésticas, ela se incomoda e se irrita, porque ele está invadindo um território que era só dela. Então, ela vai achar que ele está cobrando, que ele está dando pitaco quando não devia, que ele está atrapalhando, que ele não sabe fazer, que ele está querendo se meter, e aí vai. E começa a ter atrito entre os dois, porque ele está invadindo o território que ela via que era só dela, que ela mandava e desmandava, e ele não estava em casa para ver o que era feito, e agora ele está. E se ele tiver mania de limpeza, então, aí pronto. Aí ele vai passar a mão naquela poeirinha e fala assim, ó, tá vendo? Aí pronto. Aí a guerra está feita, né? Aí, se o marido ele vem ajudar, a esposa já vai se armar contra ele, porque vai se sentir invadida, agredida, vai estar sem paciência. Se o homem está aqui e ele não ajuda a mulher, se ele fica paradão e a mulher está trabalhando, também vai incomodar, porque ela vai cobrar dele, oh, só eu estou fazendo as coisas, você não ajuda, você não... Então, o que que acontece? De todo jeito, esse homem, ele fica numa situação muito fragilizada, porque ele fica sem lugar. Ele está dentro da própria casa dele, mas ele não tem lugar para ele naquele ambiente. Ele não sabe se ajuda, se não ajuda, ele não sabe ajudar, ou ele atrapalha. Então, muitos desses homens fazem o quê? Começam a sair de casa. Sair para beber, sair para sair para beber, começam a viciar em telas, pornografia, para quê? Para passar o tempo, para ocupar a mente, para achar o que fazer, começa a rodar o feed ali. Então, gente, começa a ter um distanciamento ali, talvez pela criação dos filhos, pela correria da rotina, já tinha acontecido um distanciamento emocional do casal. E nesse momento que os dois eram para se reaproximar dentro do ambiente familiar, aí começa a evidenciar ali as diferenças. E aí, por isso que a aposentadoria é trazida como um dos motivos principais do divórcio grisalho. Vocês já sabiam disso? Fez sentido aí para vocês? Outra questão. Síndrome do ninho vazio. Se você tinha filhos, se teve filhos, você educou esses filhos, viveu para esses filhos, você levava para a escola, trazia da escola, recebia os amigos em casa, tinha uma vida agitada com esses filhos. E o casal se ocupa com as coisas naturalmente dos filhos. Aí acontece dos filhos irem embora. E muitos casais sentem a síndrome do ninho vazio. O que que é isso? A ausência desses filhos. E agora, aquela ocupação que tinha, que às vezes os assuntos do casal era tudo em torno desses filhos, passa para de existir. E aí fica aquele vazio, aquele silêncio na casa. O assunto parece que os dois já não têm mais, aí ele percebe que talvez não tenha mais conexão. E agora? O que que vai fazer? E agora? E a saudade? O sentimento de que perdeu alguma coisa, né, que não volta mais, começa a ficar aquela nostalgia
um pouco de frustração, um pouco de angústia, de vazio, e aí tá os dois, só os dois dentro de casa. E um começa, muitas vezes, a descontar no outro, de forma inconsciente, esse sentimento de vazio, né, e de insatisfação com a própria vida. E aí tem muitos e muitas que começam a viver a síndrome do já que. Já que você está aposentado, você poderia levar as crianças na escola, seus netos? Já que a senhora está aposentada, mãe, então a senhora podia fazer comida todo dia para a gente aqui na sua casa? Já que vocês não estão fazendo nada mesmo, então... E aí começa você se sobrecarregar de coisas que não são suas demandas, são as demandas dos filhos, dos netos, da família, e você começa a pegar aquilo, porque você quer se sentir útil, você quer, de uma certa forma, compensar esse ninho vazio que está ali. É uma forma de ter eles perto de você. E aí você vai aceitando a esse já que você está aposentado, você vai assumindo responsabilidade da família. Agora, tem como você assumir responsabilidade dos outros e assumir as suas também? Você está colocando na sua agenda as suas necessidades, as suas demandas? O que você está deixando de fazer por você para fazer em função de netos, dos filhos e dos outros? Faz sentido você ficar esperando mais quanto tempo para você dedicar o tempo da sua vida que lhe resta para servir os outros? E quando você vai tirar tempo para servir a você mesmo? Aí eu falo que a gente tem que ser um pouco egoísta. Egoísta no bom sentido, e eu vejo que as mulheres são muito educadas para servir, né, para servir o outro, servir a família, e ficam muito aqui presas nessa síndrome do já que. Já que estou aposentada, eu vou cuidar dos... Já que eu estou aposentada, eu vou fazer tal coisa. E se ocupa muito com o projeto dos outros. Deixa eu ver aqui que tem gente esperando para entrar na sala. Já adicionou. Tem muito já que aqui na nossa sala hoje? Tem gente, né, tá doendo aí, gente. Eu vou falar hoje muita verdade aqui, e eu espero que isso tudo seja para a gente tomar consciência, tá? Consciência de algumas questões. É muito importante a gente falar essas coisas aqui. O que está acontecendo então? Divórcio cresceu 150% em casais acima de 50 anos. Que era uma fase que era para você estar com a expectativa ali, igual na imagem, de curtir, de viajar, de estar junto, e vocês estão nesse momento em crise conjugal. Muitos se separam, se divorciam, impacto financeiro absurdo. Tem pessoas na sala ali para entrar, só um minuto. Síndrome do ninho vazio acontecendo também. O já que também acontecendo, já que você não tá, já que você está aposentado, você começa a assumir outras demandas. E também, só um minutinho, tem gente aqui aparecendo para mim. E também a questão, todo excesso, ele é uma falta. Quero que vocês anotem essa frase. Se você está muito tempo no celular e você não consegue viver o seu dia a dia ali, pode saber que falta alguma coisa. Falta conexão, falta diálogo, falta amor. Se está bebendo demais, está saindo demais, é porque está faltando alguma coisa. Se está viciado em jogos eletrônicos, já na vida madura, pode saber que está faltando alguma coisa. Então, todo excesso, se está viciado em pornografia, pode saber que está faltando alguma coisa, faltou alguma coisa. Mas tudo tem como a gente dar um novo significado, tem como a gente corrigir. E é interessante essa questão dos vícios, que eu conheci um rapaz, dentista, uma família estabilizada, já maduro, perto dos 50 anos, e começou a usar drogas. Então, veja só, aí você pensa assim, não, isso é coisa de adolescente. Não, pessoas maduras também estão sujeitas a viver tudo isso, e de maneira muito intensa. E ainda lembrando que a mulher vai estar nessa fase na menopausa, o climatério, e o homem na andropausa. Então, tudo isso se mistura numa tensão, né, muito grande, e é por isso que às vezes, muitas vezes estoura, explode, né? E, como eu falei, toda compulsão, toda fuga, todo vício é a falta de alguma coisa.
Muitas mulheres, e homens também, quando pega compulsão por limpeza, pega compulsão alimentar, você está comendo sem fome, mas você quer saciar aquela angústia, aquilo que você está sentindo, que nem você sabe direito o que é. Então, a gente começa a comer com as emoções, não é por fome, não é por apetite, é para tentar sanar algo que você não consegue, às vezes, entender que está acontecendo dentro de você. Compras compulsivamente, então, já tem a questão de aposentar e ter uma dificuldade financeira, muitas vezes. E aí, às vezes, a pessoa não consegue fazer gestão desse dinheiro. E ela está sentindo mal, ela vai comprar, ou ele vai comprar, para tentar trazer um certo alívio. Aí, dá aquele alívio, ai, comprei, gostei. Ao mesmo momento, já vem aquele sentimento de, ai, eu não podia ter feito isso. Nossa, eu fiz errado. Então, é compulsão, é algo que não é feito de maneira clara, com objetivo, de maneira prudente. Então, todo vício, toda compulsão esconde ali uma fuga, uma emoção, algo que não foi bem trabalhado. Gente, essa situação 3 aqui, ela é tão séria, que ela está gerando o quê? Muito distanciamento emocional entre as pessoas da mesma família. Pessoas que já não se reconhecem mais. É como se a pessoa que está ali ao seu lado, na sua casa, é como se fosse um estranho ou uma estranha. E a solidão da pessoa adoece. E a solidão, eu falo uma coisa para você, ela pode ser simbólica, você pode estar com outras pessoas na casa e você se sentir sozinho. Você não tem com quem compartilhar seus objetivos, seus sonhos, as suas histórias, você dividir a sua vida. Tem muita gente com solidão simbólica, que não tem, mesmo tendo alguém dentro de casa, não tem alguém para dividir o que é seu. E isso causa, a solidão, ela adoece. A solidão, ela faz aumentar a pressão arterial, ela faz aumentar a depressão, risco de depressão, de ansiedade, gastrite. A solidão, ela pode dar, inclusive, doença, gente, cardiovascular, infarto. A solidão, de fato, ela pode trazer tanta tristeza para a pessoa, tanto isolamento, que ela pode matar. Então, veja aqui, a situação 3, a gente está partindo aqui de uma expectativa de vida e de uma realidade de vida de muitas famílias. Então, eu quero que você vá fazendo essa análise com você mesma aí. Como é que está a sua vida hoje em relação a isso? E a situação 4, tá? Até aí tudo bem? Estamos aqui já 1 hora de aula, tudo bem por aí? Todo mundo acompanhando? Vou ver aqui no chat para poder passar para a situação 4 aqui com vocês. Olha aqui, da Elza. Vou compartilhar com ela, com vocês o comentário dela. Eu tinha uma família com 5 pessoas, acabei de me aposentar e meu marido faleceu na Covid. Meus filhos já estudavam em outra cidade, pois moro no interior. Consequências, sou aposentada e moro sozinha. Lembra que eu falei da solidão? Como você está vivenciando esse momento agora, Elsa? É fundamental ter clareza disso para você conseguir ressignificar e tomar medidas para você viver mais e melhor e não deixar que a solidão ela venha minar a sua alegria de viver, minar seus relacionamentos e minar a sua vida em si como um todo. Né? Aqui, a Gisele tem compulsão por sono também, gente, porque você dormir demais não é saudável. A gente tem uma necessidade biológica de sono. Dormir demais pode ser fuga também, para não encarar suas dores, seus medos, seus traumas, seus desafios. Aí eu vou dormir. E muita gente tem se dopado de remédio para dormir. Realmente está decidido não viver. Porque aquilo que eu falei para vocês, já está aposentado da vida, aí pelo medo, eu prefiro dormir, tomar medicação e dormir do que enfrentar os meus medos. Por isso que eu quis muito compartilhar um pouco da minha história com vocês no começo da aula, tá? A Vanilda, a solidão é o mais difícil no processo de aposentada. A Moema está falando. Aqui, a outra Cristina dormindo muito também. Olha só. O que que a gente tem que ver na questão do sono? É hormonal? Está faltando melatonina? Está faltando alguma vitamina? A gente talvez tenha uma necessidade de dormir um pouco mais. Ou eu não estou tendo um sono reparador. Por que que eu estou com esse sono exagerado? Né? Então, é importante ter exames médicos em dias e também você questionar. E aí, eu estou dormindo muito por quê? É porque eu estou fugindo de algo ou realmente estou tendo uma necessidade, né, biológica de dormir mais? O que que pode estar acontecendo? Pode ser falta de ferro,
pode ser uma anemia, né? A falta de ferro. Então, tudo isso dá indisposição, dá sonolência. Então, a primeira coisa é descobrir o que que você tá, como é que está o seu estilo de vida, né? A sua saúde, fazer o check-up e aí você ter clareza. Ah, então não é questão de saúde, né? Então é questão mesmo emocional e mental. Então eu vou tomar medidas para mudar isso aqui. E vamos ter uma rotina, vamos ter uma agenda para não ficar só dormindo, não. Porque senão você vai estar aposentada da vida, viu? Bora, bora, acordar. Olha a situação 4 do nosso, que eu estou trazendo para vocês. Ah, eu tô com aquela expectativa, assim, quando eu vou me aposentar. Ah, eu vou viajar muito, eu quero curtir a vida. E aí eu lembrei de um caso de um homem que eu atendi, né, de preparação para aposentadoria, e ele gosta muito de moto, daquelas motos bem grandes, né? E eu conheço a esposa dele também. E ele falou o seguinte: quando eu me aposentar, eu vou viver viajando. Eu vou viajar na minha moto, eu vou pescar, eu vou viver viajando. Aí a esposa dele depois me procurou e falou: Cris, eu não aguento mais tanta pescaria. Eu não aguento mais tanta viagem. Eu quero ficar na minha casa, eu quero descansar. E esse homem só quer saber de pescaria, agora não quer saber de mais nada. Eu não estou aguentando. Olha só como a gente cria expectativas irrealistas e muitas vezes esquece de consultar as pessoas do nosso dia a dia, que convivem com a gente. É o seu sonho viver viajando e curtindo a vida. E o que é curtir a vida para você? Pode ser que o seu companheiro ou a sua companheira não tenha o mesmo objetivo que você. Talvez ela nem goste de viajar de moto e muito menos de pescar. Ou talvez até ela goste de pescar, mas não tanto assim. E você está pescando tanto assim. É uma fuga? É por falta de objetivo de vida ou é porque você gosta mesmo? Todo excesso esconde uma falta. Grava, escreve essa frase aí. Tudo que for muito esconde uma falta. E aí eu vou compartilhar com vocês outra questão minha. Na pandemia, eu fiquei muito ansiosa e aquela coisa dentro de casa, né? Todo mundo veio para isolamento e tal. Eu comecei a fazer coleção de rosa do deserto. Gente, eu tenho hoje uma coleção de cerca de 130 tipos de rosa do deserto, de cores diferentes e raras. Que eu ia buscar os galinhos, eu aprendi a fazer o enxerto, eu aprendi a cultivar, eu aprendi a podar, adubar, porque era a minha fuga. Vocês entendem? Tanto que isso é claro para mim. Hoje eu tenho dificuldade de ter tempo de cuidar das danadas. Estão lá precisando de ajuda, né? Tem um tempinho, vão lá, cuido de uma, cuido de outra, presentei os amigos, né, com as rosas, mas porque naquele momento foi uma fuga consciente que eu tive de ter algo para me alegrar, para me ocupar, para eu ter prazer em fazer, e realmente me trouxe prazer naquele momento. Hoje já não tem, não significa mais como significou lá atrás. Continuo gostando, continuo curtindo, continuo fazendo, mas de maneira muito mais suave, porque hoje a minha vida tem outras demandas e eu não posso mais focar tanto assim como foi naquela fase da minha vida. Então, todo excesso esconde uma falta. Nesse momento da pandemia, foi a minha fuga, foi aquele momento de poder ter alguma coisa para me ocupar, para fazer e buscar com alguém fazer, porque trabalhei desde os 13 anos de idade trabalhando fora. Então, eu não conseguia me sentir enclausurada sem ter algo para produzir, para fazer. Então, foi consciente, né? Essa fuga minha foi muito consciente. Então, voltamos aqui à situação 4, que é: vou viajar e curtir muito minha vida. Aí nós vamos à realidade. Me aposentei, meu salário diminuiu 50%. Não, tive uma queda de 30% do meu salário. E aí? Não tenho dinheiro suficiente para comprar medicação, para pagar o plano de saúde, para custear minhas viagens que eu tinha planejado. A despesa com o plano de saúde aumentou. Tenho que ajudar algum familiar meu, um pai, uma mãe que está passando por tratamento de saúde, que demanda muito mais recurso. E eu não economizei ao longo da minha vida, eu não tenho uma reserva de emergência, eu não tenho um dinheiro aplicado para poder me ajudar, eu não tenho nenhum imóvel de aluguel, eu não tenho algo que possa me ajudar financeiramente para custear o estilo de vida que eu tinha sonhado. E aí o que que acontece? Frustração, porque a pessoa começa a perceber que ela não vai conseguir realizar aquilo que ela gostaria de fazer, aquilo que ela almejou, que era viajar e curtir a vida enquanto estivesse aposentada.
E aí, o que que acontece? Começa a ter o distanciamento dos amigos, porque ele não vai conseguir acompanhar nas viagens, não vai conseguir fazer o que ele fazia antes, de lazer, de reunir alguns grupos. E muitos aposentados já entram na aposentadoria com endividamento. Se endivida antes de aposentar. E aí, quando se aposenta, o que que acontece? Para poder manter o padrão de vida, acaba muitas vezes renovando, porque a gente que tem salários fixos, né? Tanto servidor público como pela INSS, aposentados, tem ali uma facilidade de financiamento. Aí o que que acontece? Fica remendando, remontando financiamentos, empréstimos consignados, e o endividamento se torna um peso absurdo e compromete o padrão de vida das pessoas, porque a despesa dele aumenta e a renda diminui. Se tiver com endividamento, então, gente, tem que ter um enfrentamento do planejamento financeiro muito sistemático para poder ajudar uma pessoa que está num quadro assim de endividamento. E a pessoa, mas é possível reorganizar, porque só não pode permanecer tudo desse jeito. É possível reorganizar. Porque a pessoa, se ela fica nesse ciclo e achando que não tem solução, fica uma pessoa amarga, frustrada, reclamona, aí pronto. A qualidade de vida da pessoa, aquela necessidade que eu falei lá atrás, de ser mais otimista, de ter mais bem-estar, vai por água abaixo. Porque a situação financeira é um dos pilares que prejudica muito a vida em família, prejudica muito os relacionamentos. E ainda, se vier tudo isso aqui, e ainda mais um divórcio no meio, vocês conseguem entender o impacto negativo que é isso na vida das pessoas, o quanto é destruidor para a vida das pessoas. A gente tem como evitar isso, gente. Então, quando eu falo com vocês aqui desses pilares de planejamento, de propósito, de prosperidade, desse método que eu trouxe para vocês, que é o MAPS 4, baseado nesses 4 pilares, ele salva literalmente vidas. Salva famílias, salva casamentos, você floresce, você consegue se desenvolver e ser de verdade a sua melhor versão. Vamos ao quinto e último, tá? Situação e última situação. A pessoa que fala assim: "Ah, Cris, eu guardei dinheiro durante o tempo que eu trabalhei, eu sou muito bem financeiramente, eu tenho investimento, eu tenho imóvel alugado, eu tenho uma boa aposentadoria, estou segura, eu estou super segura, olha ali a imagem, as moedinhas estão brotando, tá o dinheiro, tenho renda, minha vida financeira está ótima, então está resolvido, eu estou seguro para minha aposentadoria". Aí eu te pergunto, quantas pessoas que você conhece que estão bem financeiramente e que estão com vazio existencial, que estão sozinhas, que estão sem objetivo de vida, que se sentem ociosas, que estão desanimadas e, por vezes, não tem uma outra pessoa para dividir com ela essa angústia? Então, a gente já sabe daquela frase: dinheiro não traz felicidade. O dinheiro é importante para você ter um envelhecimento ativo, com prosperidade, é importante o planejamento financeiro e a organização financeira, é imprescindível. No entanto, só o dinheiro não vai garantir isso. E muitas vezes não é o quanto se ganha, é como você administra e como é seu estilo de vida e a sua atitude emocional e mental em relação a você mesmo e ao dinheiro que vai determinar. Então, gente, muitas pessoas hoje, o Brasil hoje, ele é campeão mundial de uso de medicação para ansiedade. Ele é campeão mundial. Isso é assustador, porque as pessoas estão procurando na medicação aliviar a angústia. O que que é, gente, a ansiedade? É nada mais e nada menos que medo. Medo do futuro, ansiedade, angústia. É esse vazio que as pessoas estão sentindo, medo de alguma coisa que nem ela sabe dar o nome do que é que ela tem medo, mas é medo, é insegurança. Então, é algo que corrói a pessoa por dentro. Então, a questão financeira. Ah, tem uma pergunta aqui no chat. Espera aí que tá. A minha equipe está aqui nos bastidores falando que tem uma pergunta. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, tá? Tá lá a penúltima. Aqui. Deixa eu achar aqui a resposta para responder a Odila. Aqui.
Odila, já trabalho há 42 anos, há 12 era para eu me aposentar e resolvi continuar trabalhando. Moro sozinha e tenho medo de me aposentar. Odila, você não está sozinha, minha amiga. Eu atendi uma pessoa o ano passado e ela todo ano ela sai de férias e ela fala assim: a hora que eu voltar de férias, vou me aposentar. Ela já está no abono de permanência também há uns 7, 10 anos, esperando. Não, vou sair de férias, quando eu voltar de férias, vou pedir então minha aposentadoria. E ela não tinha coragem de pedir essa aposentadoria, sabe por quê? Medo do ócio, medo do vazio, medo de não se sentir útil mais, medo da solidão. Então ela foi protelando isso. E eu te falo uma coisa: isso é uma fuga, isso é falta de projeto de vida, isso é falta de direcionamento, porque existe muita coisa para você fazer fora do seu vínculo de trabalho. Tem muita coisa para você realizar com essa experiência que você tem de 42 anos de trabalho. Rapaz, tem muita coisa bacana para você realizar, tenho certeza. E aí, o que que se você não tomar medidas, o que que vai acontecer? Igual aquele exemplo que eu citei lá atrás, esse colega, 75 anos, aposentar quase pela compulsória, que não podia mais, é como fala, diz que a compulsória é o bota fora, né? Porque é o limite de idade que o serviço público admite a pessoa, né? E a pessoa não ter nada para fazer lá fora. Aí você pensa o seguinte: se você aposentar com cerca de 60 anos de idade, você imagina, você foi educada, e isso que você está vivenciando, Otila, não é só você, tá? A gente é educado a fazer o quê? A estudar, ter uma família, ter uma carreira. Aí muitas de nós mulheres, por conta do trabalho fora e tudo, optamos em não ter filhos e está tudo bem. Muitas que têm filhos também, os filhos já foram, estão com o ninho vazio, e outras que escolheram não ter filho, às vezes o sentimento de solidão pode ser maior, e a pessoa pergunta: ah, mas se eu tivesse tido filho, minha vida não era diferente? Talvez não. A gente tem que encarar os fatos do como está hoje e o que que você pode fazer a partir de hoje, né? Como é que você pode transformar isso? Então, voltando ao que eu estava falando. Talvez a gente foi criado para fazer o quê? Estudar, ter uma carreira, ter uma família e depois aposentar, né? Ninguém falou para a gente o que a gente faz depois que aposenta. Por que que eu estou aqui falando com vocês hoje? Para mim, hoje, é propósito de vida isso. Porque a gente não é ensinado, não nos ensina o que que a gente faz depois que aposenta. Aí você pega um professor que aposenta com 50 anos de idade. A expectativa de vida do brasileiro hoje está em 79 anos. Ele aposenta com 50. Gente, tem 29 anos de vida pela frente, que não foi planejada, que não foi pensada, que ele não sabe o que ele vai fazer. Policial militar que aposenta, vai para a reforma muito cedo. Policial militar sofre horrores, porque mexe com identidade, com pertencimento, porque a farda, a arma, dá um sentimento de poder. Então, ele é o soldado, ele é o major, tem as hierarquias, né? Quando tira isso dele, abala profundamente. Ele não sabe mais quem ele é. Então, a gente tem que descobrir quem é o Dila hoje, né? Do que ela realmente gosta, do que ela sabe fazer, o que faz ela feliz. E aí sim, a gente traçar um planejamento de vida, um projeto de vida para você ter tudo somadinho, calculado, sua reserva de emergência, planejamento financeiro, o que você vai perder, o que você vai ganhar com a aposentadoria, e aí você tomar uma decisão com segurança, tá? Para sim ou para não, você tem que tomar uma decisão com segurança. E é por isso que esse trabalho, que eu acredito tanto, né, nessa metodologia que eu trago aqui, que é o MEPS 4, tá? Que é a maturidade, a aposentadoria, com base nos 4 pilares: planejamento, plenitude, propósito de vida e projeto de vida. Tudo perpassa isso. Tudo perpassa isso. Então, voltamos aqui. Então, dinheiro, você ter uma quantidade de dinheiro para você enfrentar a maturidade e a aposentadoria é importante? É, absurdamente importante. Aí talvez você fale assim: tá, eu não guardei dinheiro, eu estou tendo dificuldade financeira na minha aposentadoria, o que que eu posso fazer? Tem estratégias que podem ser feitas, só não dá para permanecer do mesmo jeito, tá? Então, dá para a gente fazer. E mesmo a pessoa tendo uma estabilidade financeira, pode ser que ela esteja vivendo esse vazio existencial, falta de objetivo, ociosa e não saber bem por onde começar. Agora,
eu queria convidar vocês a fazer uma atividade rápida aí, tá? Eu queria que você pegasse o seu papel, a sua caneta e você escrevesse uma nota de 0 a 10 para cada pergunta dessa. Vou ler para vocês bem devagar, porque quem estiver acompanhando do celular pode ficar pequenininha a letra, né? Então eu vou ler bem devagar para você. Olha só. Você vai escrever assim, a pergunta número 1. Estou cansada de descansar? Será que você está cansada de descansar? Você vai dar uma nota de 0 a 10, hoje, tá? Com base em hoje. Está cansada de descansar? De 0 a 10. Coloca a nota na frente. Vocês vão ter agora uma visão, uma consciência do seu estado atual sobre essas situações que eu falei aqui, que vai trazer luz para os próximos passos das nossas próximas aulas. Então, primeira pergunta: estou cansada de descansar? Anota. Segunda pergunta: eu estou vivendo no efeito lua de mel? Ou já vivi esse efeito? Você conseguiu identificar na sua vida? De 0 a 10. Você está vivendo ou já viveu e consegue identificar agora? Coloca de 0 a 10. Para quem chegou atrasado na aula, gente, essa aula vai ficar gravada, tá? A gente vai disponibilizar o link lá no grupo Círculo da Plenitude para que vocês possam assistir. E eu quero muito que vocês comentem lá, o grupo vai estar aberto, do que vocês acharam da aula, o que vocês gostaram, qual foi a ficha que caiu, o que você vai fazer a partir de hoje. E eu quero que vocês tragam essas conversas, porque é uma comunidade. Ali vai ser um para fortalecer o outro. Você pode ter certeza que muitas amizades bonitas podem surgir ali, porque todos que estão aqui nessa aula hoje, 60 pessoas, todas estão na mesma fase da vida. Na fase da maturidade, aposentados ou próximos de aposentar, e querendo tornar essa fase a melhor fase da vida. Então, vocês têm muita coisa em comum. Pessoas que têm ainda muito gás, têm muita coisa para fazer e querem saber o caminho, tá? Então, vamos lá, voltando à pergunta. Terceira pergunta agora. Preciso descobrir o meu propósito de vida. Se você acha que precisa descobrir o seu propósito de vida ou redescobrir ele para essa fase da aposentadoria, você vai colocar uma nota na frente, de 0 a 10. Necessito, a quarta pergunta agora, tá? Se alguém ficar em dúvida, manda no chat aqui que eu repito. Quarta pergunta. Necessito ter uma rotina com bem-estar. Você percebeu que você precisa ter uma rotina com mais bem-estar. Você percebeu que não estava muito alinhada com o seu bem-estar. Então, você percebeu que necessita ter uma rotina com bem-estar. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para essa rotina com bem-estar hoje? Você acha que precisa ter uma rotina? Você vai colocar 10. Se você achar que não, você vai colocar 0, 1, 2. Não, minha rotina está mais ou menos, está 50%. Então, coloca um 5. Tem coisas que não é para o bem-estar, mas tem coisa que é. Então, coloca uma nota 5. Outra pergunta. Não tenho ações intencionais da minha rotina. Se você não tem ações intencionais na sua rotina, você vai colocar a nota 10, tá? E se você tem um pouco, você coloca 8, coloca 7, tá? E se você tem uma agenda que você tem todas as ações de forma intencional, aí você coloca 0. Vocês estão fazendo, né, gente? Vocês vão fazer esse exercício, porque a gente está quase acabando a aula e eu preciso que vocês respondam essas perguntas, porque isso aqui vai mudar a vida de vocês. A percepção de vocês, o nível de consciência sobre como que está a vida de vocês a partir de agora. E não sai da aula, porque já está quase terminando, eu preciso fazer o último exercício com vocês. Sinto que poderia me reinventar, mas não sei por onde começar. De 0 a 10. Sinto que poderia me reinventar, mas não sei por onde começar. Estou pensando em me divorciar? De 0 a 10, com toda a sinceridade do seu coração. Se há algo, algum pensamento que está trazendo esse pensamento para você. Se você já tem pensado sobre isso, se você, na hora que você viu a aula sobre o divórcio grisalho, se fez sentido para você, se já passou pela sua cabeça, você vai colocar ali. Tenho pensado, aquele pensamento assim, que às vezes você não falou nem para o espelho, não falou para a amiga, não falou para ninguém, ou já até falou. Quero que você coloque agora uma coisa sua. Você está vivendo nesse momento a síndrome do ninho vazio? Os filhos saíram de casa, né? As pessoas que moravam com você se sente só, você sente esse ninho vazio? Ou não? Se você vive o ninho vazio, você vai colocar 10. Se não, se não te afeta muito, 8, né? Se você não tem a questão do ninho vazio, vai ser 0, 2. Você está vivendo a síndrome do já que? Já que está aposentado, faz isso, isso e isso. Já que, todo mundo agora já vai saber o que é a síndrome do já que, né?
Já que você não está fazendo nada, está vivendo isso ou não? Se você está vivendo, coloca 10 aí na frente. Você tem algum vício? Você vai colocar a nota, o nível que é esse vício hoje na sua vida, o quanto ele impacta você. Você vai colocar a nota se você tem algum vício que você percebeu que é um vício, tá? E você vai colocar na frente o que que é. Isso é uma coisa sua que vai ficar com você. Você não vai precisar compartilhar. É muito importante, gente, a gente se olhar com os olhos assim muito verdadeiros nesse momento. Você percebe alguma compulsão da sua parte? Compulsão alimentar, por sexo, por telas, que mais? Uma outra compulsão, por pornografia. Então, eu quero que você coloque aí alguma compulsão. Ah, desculpa, deixa eu voltar. Alguma compulsão por compras. Eu quero que você coloque aí. Qual é a sua compulsão hoje? Aquilo que você tenta parar, mas não consegue. Tem gente que tem compulsão, N manias, né? N manias prejudiciais, de 0 a 10. Colocou? Aqui, a Cleide falou assim: nem me aposentei e já estão me colocando no já que. Ih, Cleide, então quando aposentar você está enrolada, viu? A Andréia, mora sozinha, mas não tem filhos, namora, estou aposentada há 1 ano e agora minha mãe, que não consegue mais morar sozinha, terá que vir morar comigo. Muita coisa mudando, muita coisa, né? Então, a gente tem essa questão, né? A gente vai atingindo a maturidade e os pais, né, vão necessitando mais da gente, mais atenção e tudo mais. Gente, olha essa frase. Aposentei em janeiro de agora desse ano. Posso viajar, mas não tenho coragem de ir sozinha. Sou viúva de marido vivo. Eita, solidão simbólica, minha amiga. Vamos melhorar isso. Vamos melhorar isso. Olha aqui, não tenho mais rotina para me alimentar. Gente, aqui, ó, a Rizomar, atividade maravilhosa. Parabéns, obrigada, gente. Eu fico muito. Vocês não imaginam minha alegria de compartilhar isso com vocês, sabe? Não tem um ditado que fala assim, pinto do lixo? Sou eu fico toda empolgada. Então, voltando aqui para as perguntas, né? Tá aqui na tela para vocês. Você se sente adoecida? Sim ou não? Eu estou falando no feminino, gente, mas eu não consegui acompanhar todos. A gente tem homens aqui no grupo também. Se tiver, por favor, se manifeste, tá? Me sinto adoecida ou adoecido atualmente? Adoecido emocionalmente, fisicamente, você não está bem, você não está produzindo como antes, uma ansiedade, a depressão. Coloca a nota aqui. Você sente alguma pessoa adoecida? De 0 a 10. Você sente que o dinheiro não é suficiente para você manter seu estilo de vida? De 0 a 10. Coloca aí também. Aqui, a Maria Sanches, lá de Fortaleza. Prazer, Maria. Tenho rotina, plano, propósito, só não tenho dinheiro suficiente. Quero voltar a trabalhar. Sabia que é um fenômeno isso? Pessoas que se aposentaram estão voltando para o mercado de trabalho porque o dinheiro é insuficiente para poder manter o padrão de vida. E também, às vezes, a pessoa está por falta de propósito ou porque realmente precisa de uma complementação de renda. Isso é uma realidade. E tem muitas empresas dando preferência para contratar pessoas 50 anos mais, pela experiência que elas têm e responsabilidade. Porque a nova geração está mais difícil, né? Voltando para as perguntas, estamos terminando as perguntas. Você sente que o distanciamento dos amigos, você se sente mais distanciada dos amigos e da família? Você sente que distanciou um pouco ou não? Se você sente distanciamento, você vai colocar 9, 10, uma nota alta. Se você sente que não, que você está próxima das pessoas, que você se sente ouvida, acolhida, você vai colocar, né, uma nota baixa. Você se sente frustrada ou frustrado? Com a sua expectativa de aposentadoria era uma e na hora que você foi vivenciar era outra? Você se sente frustrado em alguma área da sua vida que não está legal? Principalmente em relação à aposentadoria? Dá uma nota. Mesmo tendo dinheiro, né? Se você tem uma boa aposentadoria, você tem uma boa renda, você sente um vazio, sem objetivo, ociosidade, você sente desânimo? Então, você vai colocar uma nota aqui. Mesmo tendo uma quantidade de dinheiro suficiente, você sente vazio, sem objetivo, ansiosa ou desanimada? Todo mundo conseguiu fazer essas respostas? Não me, a Maria Sanches, de novo, ó, não me sinto sozinha, nem frustrada. Eu preciso vencer o medo, né? Isso mesmo. Todo mundo terminou? Sim, sim, sim. Beleza, meninas, obrigada. Tô amando a participação de vocês, tá? Aqui no chat. Agora, eu queria que vocês anotassem essa palavra aqui, tá? Consciência.
E eu queria que vocês olhassem para o que vocês responderam aí no caderno de vocês, nessa folha. Eu quero que vocês olhem aí um minutinho e escreva essa palavra consciência bem grande. Ela vai ser uma palavra-chave que na nossa última aula, na sexta-feira, quem tiver, cada aula eu vou dar uma palavra dessa. Vocês vão anotar. Quem tiver as 3 palavras, que são as 3 aulas, vai ganhar alguns presentinhos no último dia, na nossa última aula, tá? Então, a palavra-chave de hoje é consciência. Por quê? Esse exercício foi para trazer consciência para vocês, do seu estado atual e onde a gente pode estar intervindo e melhorando. Então, eu digo para vocês, tome essa consciência não para se culpar, mas poder, a partir de agora, você começar, epa, eu preciso mudar. Se eu quero construir uma vida diferente, eu tenho que agir diferente. Não vai ter resultado diferente se continuar do mesmo jeito, eu tenho que mudar. E aí, a gente vai estar aqui nessa semana, nessa jornada, para buscar essas mudanças. Combinado? Muito bem. Agora, antes de entrar na revisão do que a gente viu, a gente está quase encerrando. Eu queria, assim, propor uma reflexão com vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui um pouquinho. Eu queria que vocês. A Lília, minha amada, minha mentorada. Oi, Lília, que linda, lá de São Paulo, maravilhosa, de Campinas, uma querida, aposentada da Caixa Econômica. Ah, Lília, tem um depoimento seu aqui que eu vou usar, viu? Hoje os depoimentos não quiseram passar, mas vamos colocar eles para as meninas verem. Eu quero chamar vocês para fazer um convite para vocês. Eu quero que vocês, assim, é questão rápida, é um minutinho. Eu queria que vocês fechassem os olhos, um minutinho só, tá? E eu vou falar, eu vou ler aqui um roteirinho para vocês conseguirem mentalizar agora um futuro positivo para você. Qual é uma visão de futuro que você tem? Qual seria? Fecha seus olhos um minutinho e ouve só a minha voz. Qual é a visão de futuro que você tem? Fecha os olhos e imagina o cenário ideal da sua vida. Não pense agora nos obstáculos, como ou quando você vai realizar. Você vai pensar somente na vida ideal que você quer. O que você almeja para você, nessa vida ideal, que você gostaria de ter daqui a um ano? Qual é a vida ideal para você daqui a um ano? Daqui 3 anos, o que você quer estar realizando? Daqui 5 anos, imagina, se permita imaginar como estará a sua vida daqui 5 anos. Como você gostaria que estivesse a sua vida? Com quais pessoas você estará? Fazendo o quê? Imagine você feliz, realizando coisas que você gosta. Que coisas seriam essas que você gosta? O que faz o seu coração feliz quando você realiza? Quais pessoas fazem você se sentir bem? Imagine-se com elas agora. Imagine com essas pessoas que te fazem bem, que você gosta de estar junto. Imagina você com elas agora, festejando a chegada nessa vida ideal que você quer, nessa visão positiva de futuro que você está tendo agora. O que é sucesso para você? O que você quer alcançar daqui 3, 5 anos, daqui um ano, não importa o tempo. Você sente agora um pouco dessa felicidade de você ver realizando aquilo que você está sonhando, aquilo que você está vendo, imaginando nesse momento. Sente alegria, permita essa alegria. Coloca um riso no seu rosto, na sua expressão e observa ali com os olhos da sua mente, você festejando, alegre, comemorando a sua vida dos sonhos. E se parabeniza e fala assim: você conseguiu, você é capaz, você foi criada por Deus e você merece viver tudo isso. Você foi feita para dar certo, para ser feliz. Comemora, comemora com essas pessoas e com esses olhos que você está vendo que você alcançou a realização da vida que você deseja. Agora, sente esse sentimento que você está de realização, de alegria. E quando você estiver pronta ou pronto, só quando você estiver pronto, traz agora para a realidade, para agora. Abra seus olhos quando você estiver pronta e tenta descrever, escrito, nesse momento. O que você imaginou? Qual é a vida de sucesso para você? O que tem que acontecer para fazer você feliz, para você estar melhor do que você está hoje? Qual é o seu sonho de futuro? Com quem você quer estar? O que você quer viver? Escreve isso agora e você vai trazer para a próxima aula nossa, que vai ser sobre propósito de vida.
A gente vai fazer um exercício da próxima aula para você aprender a descobrir qual é o seu propósito de vida. E agora, nós já vamos quase encerrar, eu vou fazer um breve resumo do que a gente viu na aula de hoje, tá? Se vocês quiserem só recapitular aqui do que a gente viu hoje. A gente viu que é necessário a gente ter uma rotina com bem-estar, uma rotina positiva. É necessário, não tem essa de viver sem rotina. Isso a gente aprendeu hoje aqui na aula. A gente aprendeu que é necessário a gente ter objetivos claros. Eu saber para onde eu vou é fundamental para eu escolher o melhor caminho, né? E eu ser proativo nesse caminho. A gente aprendeu a tomar medidas práticas para zelar por você e zelar por sua família, para que a gente não esteja naquela estatística lá de divórcio grisalho, né, de separação, de depressão, de ansiedade, de isolamento, de dificuldade financeira, não. A gente quer estar em outras estatísticas de pessoas realizadas, otimistas, que estão de bem com a vida, com propósito, com bem-estar, com prosperidade. É isso que a gente quer. Então, a gente tem que tomar medidas práticas para a gente poder zelar pelo nosso bem-estar e pela nossa família. E a gente precisa ter estratégias financeiras eficientes para vivenciar a maturidade. A gente precisa se planejar, se organizar financeiramente para a gente conseguir, então, realizar o que a gente almeja da nossa aposentadoria. O dinheiro, por si só, não vai trazer propósito, realização e alegria para a sua vida. Ele vai contribuir, mas ele, por si só, ele não vai ser suficiente. Então, a gente precisa ter projeto de vida. Então, até aqui, vocês conseguem lembrar o que a gente viu daquelas 5 situações que a gente trabalhou? De não querer ter rotina, né? Da questão da pessoa só querer descansar, da pessoa querer curtir a família, né, e os netos, a esposa, só querer viajar. Então, aqui você está vendo um resumo do que a gente viu no decorrer da aula, e vocês vão saber exatamente como mudar isso. Então, o que veremos na próxima aula? A redescoberta do propósito de vida na maturidade. A gente vai fazer exercício prático. Por que você ainda está aqui? Descubra o seu lugar nesse novo ciclo de vida. Então, esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Agora, eu queria que vocês abrissem rapidamente aí para mim, para vocês perguntarem alguma coisa. Vamos abrir 5 minutos aí para a gente poder, para eu ver vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui. Como é que eu faço aqui? Só um minutinho, deixa eu interromper aqui. Não se esqueça da palavra-chave para a semana que vem, né? E eu vou te ensinar muito, quero muito te ensinar essa direção correta de como a gente vai desenvolver o método 4Ps, tá, gente? Então, esteja aqui na próxima aula. Deixa eu só encerrar aqui o compartilhamento com vocês. Ah, aqui eu estou vendo vocês. Alguém quer abrir o microfone, quer compartilhar como foi a aula de hoje? Eu vou ficar muito feliz de ouvir vocês. Alguém quer falar? Pode abrir o microfone e falar, meninas. Parabenizá-la pela aula, foi ótimo, excelente. Ai, que bom. Como é que você chama? Aqui está aparecendo só o Samsung. Ah, Margarete, sou de BH, aposentada há 7 anos. Que bom, Margarete. Você trabalhava onde? Eu sou psicóloga da área de RH, trabalhava numa empresa de transporte. Que maravilha. Olha aí, e vindo elogio de você, então, com toda essa bagagem de conhecimento, eu fico toda honrada aqui. Viu, Não, Margarete? Que bom. Que bom ter você foi aqui. muito boa a aula, parabéns, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Alguém mais quer falar alguma coisa? O que que mais chamou atenção na aula? Qual foi a ficha que caiu? O que que você vai levar para a vida? Bom, Cristina, eu sou Joelma, sou de São Paulo, e eu estou daqui uns 2 meses para me aposentar. Então, acho que foi bastante produtivo, né? E eu também, na minha empresa, também, há uns 3 meses atrás, a empresa fez esse trabalho muito parecido, né? Mas eu falei, não, eu quero ouvir para ver, né, como que é e as indicações é bem parecido com o que eu ouvi também e espero que tenha, né, mais coisas diferenciadas assim do que eu já ouvi, mas foi muito proveitoso, gostei bastante. Esses medos aí que todos falam, eu também tenho, né? Então, vamos aguardar aí, né? Mas eu estou caminhando para aposentadoria. Ai, que bom. A sua empresa em que área, Joelma? Habitação. Ah, sim.
Pois é, tem lei que é questão de ser obrigatório para empresas acima de 100 funcionários ter os cursos de preparação para aposentadoria, né? E os órgãos públicos também. Mas poucas empresas colocam isso como uma prioridade. Então, você está de parabéns de trazer essa temática para os seus colaboradores, porque é fundamental hoje. É como eu falei, a gente não se prepara para essa fase da vida, né? Então, Não. só de E, você trazer isso para os servidores é sinal de que você tem essa preocupação. assim, o medo, né? É muito arraigado na gente por não ter, né? É uma expectativa de vida igual é quando a gente inicia, né? Então, vamos para os próximos aí, para Pois quarta e sexta. então, conto com vocês, quarta e sexta de 19h30. Mas alguém quer comentar, dizer de onde que está falando? Fiquem à vontade. Gente, vamos usar aquele grupo que eu falo assim, tem quase 700 pessoas ali, 600 e pouca. É uma comunidade. Ali agora vai ficar aberto. Eu não deixei aberto antes, porque senão fica muita mensagem, muita conversa e acaba assim não tendo o objetivo que era trazer vocês para a aula e compartilhar essas informações. Mas agora eu vou deixar aberto, por quê? Para a gente interagir, a gente comentar, a gente fortalecer uns aos outros. Tem muitos colegas ali que vocês podem fazer amizades, inclusive, hoje a internet possibilita isso. Fazer viagens juntas, né? Eu já consegui conectar pessoas assim, né? Uma está lá em São Paulo, outra está lá em Fortaleza, e se conhecerem por meio da mentoria e fazer amizade. Então, a gente precisa partilhar mais. Aquela coisa, se a gente não quer solidão, a gente tem que dar um passo, né? Se a gente quer mudar de vida, a gente também tem que dar o passo. Então, a gente ser proativa nisso. Alguém mais quer comentar? Boa noite, Boa noite, Lelice. Tudo bem, minha amada? tudo bem? Eu participei da primeira mentoria e foi muito boa. E vocês que estão conhecendo agora, participando hoje pela primeira vez, continue participando amanhã e depois, que vocês não vão se arrepender. Foi um divisor de água em minha vida. Foi muito bom. E eu estou prestes, né, a me aposentar. E valeu a pena participar, porque é tudo de bom. Eu agradeço. Lelice, você me autoriza a contar a sua história brevemente? Pode? Você até contou ainda agora um pouco. Eu contei, só não tinha, eu falei só o milagre, não tinha falado o santo. É, Agora eu vou apresentar o santo. quando você começou a falar, eu sabia que era eu. A Lelice, ela foi minha mentorada, tanto na oficina presencial como depois da mentoria online. Foi minha colega de faculdade, é assistente social de formação, é servidora pública federal, é técnica de enfermagem, é uma pessoa super ativa. E ela é aquele caso que eu falei para vocês, que estava há 7 anos saindo de férias e não tinha coragem de solicitar aposentadoria com medo do ócio, com medo do vazio. E aí a Odila, se ela estiver aí ainda online, eu não consigo ver todas vocês aqui, vai entender o que passou. Na primeira oficina, Lelice se emocionava tanto, ela estava tão fragilizada, né, Lelice, com esse processo todo. Sim, Depois ela foi se fortalecendo, ela foi amadurecendo a ideia e tal. Agora sim, ela tomou uma decisão muito mais madura, consciente, inclusive com a possibilidade aí de uma nova profissão, né, surgindo para ela. E porque ela tem muita energia, ela tem muito a contribuir. Então, financeiramente, para ela já não é mais produtiva ela continuar onde ela está. E agora ela vai fazer isso assim com uma tranquilidade, uma segurança muito maior. E obrigada, viu, Lelícia, por estar aqui conosco. Todas as aulas ela está aqui firme e forte. Me fala quem tá. mais quer comentar, quer falar. Eu vi aqui no chat também algumas perguntas. É de Porto Alegre, ó. Interessante o Jaque. Aula surpreendente, muito boa. Amei, a Neiva falou. Grata, aula maravilhosa, ótima aula. Tocou que estou buscando neste momento de aposentadoria. Próxima, muito bem, a aula foi ótima. Obrigada, meninas. Muito direcionamento na minha vida, me vi em várias situações, me vi um pouco, a Nete colocou assim, ó, me vi um pouco em todas as situações mencionadas. Depois de 35 anos de sala de aula, aposentei este ano, exausta, né? Com certeza a Nete está assim, que não quer uma rotina puxada mais, né, Anete?
Gente, então, por hoje, eu vou encerrar nossa aula, que sei que já prolongamos bastante. Vou deixar com vocês, então, o grupo aberto. Comentem lá, incentivem os outros colegas que não assistiram a aula. Quarta-feira é a próxima aula. Tá me perguntando aqui a Gorete, tá? Quarta-feira, 19h30, eu espero vocês. Incentive os demais a estarem nas aulas. Anotem a palavra aí, consciência. E na próxima quarta a gente se encontra, então, para conversar mais. E foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso e obrigada pela companhia de cada uma aqui, tá? Tchau, tchau!